Boa noite, seja bem-vinda à nossa primeira live sobre o Monjaro. E a live de hoje tem um tema: Monjaro funciona, mas ele precisa ser bem conduzido. Essa live de hoje não é para convencer ninguém a usar o Monjaro. Ela é para mulheres que já estão usando ou estão pensando em usar e que sentem que, mesmo sem saber explicar direito o que está acontecendo, que algo no corpo não está sendo bem conduzido. Essa live de hoje é curta, ela é objetiva. Na próxima, que será na quarta-feira, é onde eu organizo o caminho. E o que eu vou compartilhar aqui hoje com vocês não é teoria, é o que eu vejo todos os dias no consultório. Então, se você está usando ou pensando usar o Monjaro, está emagrecendo, mas está passando mal, se sente culpa por não conseguir comer direito, ou ainda tem medo de parar o remédio, essa live é para você. E eu te adianto uma coisa importante: na maioria das vezes, o problema não é o Monjaro. Escuta isso com calma. Vamos começar pelo óbvio, porque às vezes o óbvio precisa ser dito. O Monjaro reduz a fome, ele atua nos hormônios da saciedade, ele muda o ritmo do corpo. E quando você come menos, você emagrece. Isso é fato. É importante destacar que o Monjaro, ele imita hormônios que o nosso próprio corpo já produz. Então, ele não foi pensado para quem está buscando dar uma secadinha. Ele foi desenvolvido para um contexto metabólico bem específico. Mas o que quase ninguém explica é que o Monjaro não ensina o corpo a se adaptar. Ele não preserva o músculo sozinho. Ele não protege o intestino. E quando ele entra sem direção, o corpo responde. E muitas vezes responde com sintomas. Responde com enjoo, responde com estufamento, responde com alteração intestinal. Inclusive, muitas de vocês chegaram até a mim justamente por causa desses sintomas intestinais. E aí é nesse momento que muitas de vocês pensam: isso deve ser normal. Isso é do remédio mesmo, depois melhora. Ou então ainda, é o preço que eu preciso pagar pelo emagrecimento. E até faz sentido você pensar assim, porque afinal de contas, ninguém te explicou uma outra possibilidade. Mas isso não é fraqueza, não é falta de adaptação, é fisiologia. O seu corpo só está fazendo o que ele sabe fazer, tentando se proteger. E aí, depois de atender mulheres em mais de 15 estados, muitas delas usando o Monjaro, eu percebi um padrão que se repete. Essas são as dores que eu mais vejo se repetir todos os dias. Sintomas gastrointestinais sendo normalizados. Culpa por não conseguir comer sem passar mal. Não saber adaptar a alimentação quando você está, por exemplo, com diarreia ou enjoo ou algum outro sintoma gastrointestinal. A dúvida de saber se a alimentação está realmente protegendo o seu corpo ou se você está perdendo massa magra. E o medo constante de parar o remédio e engordar tudo de novo. E tem uma dor muito silenciosa que aparece o tempo todo: a comparação. Geralmente a mulher olha para a amiga ou para alguém da internet que também usou ou está usando a tirzepatida e pensa: com ela deu certo. Ela usou a medicação, ela não passou por isso. Então o problema deve ser comigo. Mas na verdade, duas pessoas
não entram nesse processo no mesmo tempo. Os tempos são diferentes. Tem mulher que já chega inflamada, tem mulher que chega exausta, cheia de deficiências de vitaminas. Tem mulher que já chega com o corpo fragilizado, com o intestino ruim. E quando essa comparação entra, a culpa vem logo depois. E nessas horas, eu sempre penso que emagrecer não deve ser sinônimo de adoecer. E quando eu falo em adoecer o corpo, eu não falo só sobre enjoos ou sobre o intestino. É sobre emagrecer às custas do que o corpo não deveria perder. Muitas mulheres emagrecem rápido, acham que é vantagem. Acham que a diarreia vai fazer emagrecer mais. E que quanto mais rápido o peso for embora, melhor. Mas o que acontece é isso. Elas ficam mais fracas, mais cansadas, com menos força e não entendem o porquê. Quando a alimentação cai demais, sem cuidado com a qualidade do que está sendo ingerido, é comum de surgirem deficiências. E sem estratégia, o corpo entra em modo de economia de energia. Nesse modo de defesa, ele pode abrir mão do músculo para tentar sobreviver. Músculo é caro para o corpo manter. E sem a estratégia certa para você, seu músculo não fica. A balança desce, você comemora, mas nem sempre isso é emagrecimento saudável. E isso aparece. Aparece na sua energia, aparece na queda de cabelo, aparece no metabolismo, aparece no dia a dia. E tem um ponto importante que quase ninguém explica. Você sabe que o Monjaro funciona assim, que ele reduz seu apetite, que ele te ajuda na saciedade, que comer menos vai fazer você emagrecer. O problema não é esse. O problema é que ele não corrige o terreno metabólico, nem o emocional. Ele não reconstrói o intestino, ele não preserva o músculo sozinho, ele não corrige deficiências nutricionais. Ele não reorganiza a sua relação com a comida, não cura a compulsão alimentar, nem o comer emocional. O que ele faz, na grande maioria das vezes, é silenciar. Ele silencia uma voz que precisa ser tratada e não calada. E isso não é um erro do remédio. Não entendam que eu estou falando que é um erro da medicação. Pelo contrário, é apenas uma limitação. É uma limitação do que ele se propõe a fazer. Mas o que acontece é que quando o remédio é reduzido ou interrompido, essa voz volta a falar. Porque ela nunca foi cuidada, ela foi apenas pausada. E por isso que o emagrecimento sustentável não pode depender somente do silêncio. Ele precisa tratar a base. Porque quando existe a base, o remédio sai e o corpo não entra em desespero, porque ele entende o processo de emagrecimento. Porém, se não existe um trabalho de base acontecendo junto com o Monjaro, focado em intestino, focado em massa muscular, nas vitaminas, nos hormônios e no comportamento alimentar, o corpo vai entrar em modo de adaptação. E é por isso que muitas mulheres, usando o Monjaro, não sofrem só depois, quando há o reganho ou quando há sintomas de deficiências. Muitas sofrem durante o tratamento. E eu quero te dar agora uma lente muito simples. Não é uma lista, não são regras, é um mapa. Toda mulher que usa o Monjaro passa por estágios diferentes nesse processo.
E o problema não é estar em um estágio ou outro. O problema é não saber onde você está. De forma geral, eu vejo 3 situações comuns aqui no consultório. Tem mulheres em que o corpo ainda está tentando se adaptar à medicação. Os sintomas são leves, pontuais, passageiros. Você ainda tem energia, disposição para as pequenas coisas do dia a dia. E aí, pequenos ajustes na alimentação, na suplementação, nas estratégias, mudam tudo quando forem feitos do jeito certo. Mas existem mulheres em que esse corpo já entrou em modo de alerta. Nelas, os sintomas são frequentes, a relação com a comida começa a ficar mais tensa, o medo começa a aparecer. E aqui, insistir sozinha costuma piorar a situação. E ainda, num terceiro contexto, tem mulheres em que o corpo sobrevive, mas em modo de defesa. Os sintomas já são constantes. O emagrecimento vem, mas vem com fragilidade, com perda de massa magra, com falta de energia, com falta de disposição, com muitos sintomas. Nesse caso, o medo de parar geralmente é grande. E aqui, o corpo não responde mais com tentativa e erro. Precisa de condução, e essa condução precisa ser assertiva. Hoje, eu não vim aqui para te dizer em qual desses 3 estágios você está, porque isso não se define por um sintoma isolado. Mas se algo apertou dentro de você enquanto eu falava, é porque o seu corpo também está pedindo direção. Hoje, o meu objetivo nesta live foi te mostrar 2 coisas. Primeiro, que este é um cenário comum, mas que não é normal. E segundo, não é culpa sua. O seu corpo entrou em um novo estado metabólico, mas ninguém te ensinou como conduzir o corpo nesse momento. E percebe uma coisa importante. Isso não é sobre parar ou continuar com o remédio. É sobre direção. Na próxima live, eu vou mostrar onde geralmente esse processo se perde. Por que que isso não resolve com um post, um carrossel ou uma dica solta? E o que muda quando existe condução metabólica? Porque quando existe direção, o corpo responde diferente. Fica comigo na próxima live, porque é nela que tudo começa a fazer sentido. Espero você.